Por 3 anos o milionário não conseguiu fazer amor, até que sua nova empregada entrou em sua vida. E tudo mudou naquela noite. O palacete imponente guardava um segredo sombrio. Por 3 anos, o homem que possuía tudo não conseguia possuir nada em sua intimidade. Frustração e solidão eram seus únicos companheiros, até que, em meio ao silêncio opressor, uma nova empregada surge, trazendo consigo um brilho incomum e uma aura de mistério. Sua presença, sutil mas poderosa, parece ser a única chave para desvendar o enigma que assombra o magnata. Uma conexão inesperada floresce onde antes só havia deserto. A metrópole pulsava com a indiferença grandiosa de quem move montanhas com um simples aceno. Arranha-céus perfuravam nuvens de poluição e aspirações, e entre eles, o Palacete Sampaio se erguia como um monumento à riqueza e à solidão. Rodolfo Sampaio, aos 50 anos, personificava essa dualidade. Alto, com cabelos grisalhos meticulosamente penteados, que emolduravam um rosto marcado pela seriedade, seus olhos, apesar da melancolia evidente, carregavam o peso de decisões que moldavam mercados. Seus trajes de alta costura eram uma segunda pele, uma armadura contra a vulnerabilidade que insistia em rastejar. Havia 3 anos, desde 2021, que um deserto se estendia em sua vida íntima, um silêncio doloroso, uma frigidez que nem a vastidão de sua fortuna conseguia irrigar. O magnata bem-sucedido, por trás do império financeiro, era um homem consumido por uma incapacidade que gerava questionamentos incessantes e um vazio insuportável. Foi nesse cenário de opulência desolada que Camila Andrade, 25 anos, surgiu. Baixa, com cabelos castanhos longos e lisos que emolduravam um rosto onde olhos expressivos e cheios de vida dançavam, e um sorriso que por si só iluminava o ambiente, ela era a antítese da melancolia que pairava sobre o palacete. Suas vestimentas, embora simples, eram cuidadas, revelando uma dignidade intrínseca. Chegou em 2024, não como uma visita ou um interesse passageiro, mas como a nova empregada, uma transação de serviço que, sem que nenhum dos dois soubesse, seria o prelúdio de uma mudança sísmica. Sua presença cativante, a aura de mistério que a envolvia, começou a desmantelar, fio a fio, as barreiras invisíveis que Rodolfo, em sua frustração e desamparo, havia erguido ao redor de si. A dinâmica entre o rico e solitário empregador e sua enigmática funcionária prometia ser um campo fértil para a descoberta, um jogo sutil de atração, onde as expectativas seriam desfeitas e a possibilidade de algo genuíno floresceria. O dia amanheceu com a habitual frieza polida do Palacete Sampaio. A luz filtrada pelas cortinas de seda pesada mal conseguia dissipar a sombra que parecia se instalar nos cantos do vasto escritório de Rodolfo. Ele observava da sua imponente mesa de mogno maciço a cidade despertar lá fora, um formigueiro de vida alheia ao seu próprio torpor. Em 2021, a virada aconteceu. Um evento, um momento de fragilidade inesperada, ou talvez um acúmulo de pressões, desencadeou essa incapacidade que se tornou seu fardo mais pesado. O desejo, antes um motor de sua vida, se retraiu, deixando-o em um deserto de frustração. As noites eram as piores, o silêncio do quarto monumental amplificando seu isolamento. Tentar era uma tortura, um lembrete constante de sua falha, de sua impotência. Ele já havia consultado médicos, terapeutas, especialistas em sexologia. Todos ofereciam diagnósticos clínicos, soluções efêmeras que não tocavam a raiz do problema. A impotência não era apenas física, era um reflexo de um bloqueio emocional profundo, uma armadura forjada com o tempo, com as responsabilidades, com as perdas não processadas. Naquele dia específico, a rotina de Rodolfo, já desprovida de calor humano, ganhou um novo elemento. Camila Andrade, a nova empregada, foi apresentada a ele pela governanta, a senhora Elvira, uma mulher de poucas palavras e olhar atento. Camila, em seus 25 anos, emanava uma calma incomum para alguém que se movia em um ambiente tão opulento e, para ela, desconhecido. Seus olhos castanhos, incrivelmente expressivos, capturavam a magnitude do lugar, mas sem subserviência, com uma curiosidade genuína. Rodolfo a observou de cima a baixo.
Um habitus que ele usava para avaliar pessoas e bens. Ela era pequena, mas havia uma força silenciosa em sua postura. Vestia um uniforme simples, mas impecavelmente passado, e seus cabelos, longos e lisos, estavam presos em um rabo de cavalo discreto. Senhor Sampaio, esta é Camila Andrade, a nova auxiliar de limpeza e copeira, anunciou a senhora Elvira com a formalidade de quem apresenta uma peça de museu. Rodolfo apenas assentiu, um gesto quase imperceptível. Bem-vinda, senhorita Andrade. Sua voz profunda e ligeiramente rouca soou formal, distante. Ele não se esperava que ela fizesse diferença, assim como nenhuma outra pessoa em sua vida profissional tinha conseguido. Eram funcionários, peças em seu vasto quebra-cabeça, úteis, descartáveis. Camila, com um leve sorriso, respondeu com clareza e respeito. Obrigada, Sr. Sampaio. Estou à disposição. A observação de Rodolfo foi interrompida por uma ligação urgente. Assuntos de negócios, como sempre. Ele se afundou novamente em seus papéis, o encontro com a nova empregada apagado pela voracidade de suas responsabilidades. Mas, ao longo dos dias seguintes, a presença de Camila começou a se manifestar de formas sutis, quase imperceptíveis a princípio. Ela limpava com uma eficiência silenciosa, sem jamais interromper ou chamar atenção. Seus movimentos eram graciosos, quase coreografados, e seu sorriso, que ela oferecia com discrição à senhora Elvira ou aos outros funcionários, parecia ter um brilho especial. Rodolfo, habituado a um ambiente estéril de emoções, começou a notar essa luz que parecia emanar dela. Em uma tarde, ele se encontrava em sua biblioteca, o cheiro de couro antigo e papel preenchendo o ar. Estava frustrado mais uma vez com a incapacidade de se conectar. Ele pegou um livro, mas seus olhos vagavam pela sala, pousando na figura de Camila, que polia delicadamente um vaso antigo em um canto distante. Havia uma concentração serena em seu rosto, uma dedicação ao seu trabalho que ele não via há muito tempo. Ele se perguntou o que a trazia ali, qual história escondia aquela jovem com olhos tão vivos. Será que ela também tinha suas batalhas internas, seus desertos particulares? A ideia era estranha para ele. Sua própria vida era um testemunho de que a riqueza não comprava a felicidade, muito menos a virilidade. Em uma ocasião, o jantar estava servido, uma obra-prima culinária preparada pelo chefe particular de Rodolfo. Ele se sentou à imensa mesa de jantar, o silêncio quebrado apenas pelo tilintar dos talheres de prata. Camila, como era sua função servir, aproximou-se com a travessa. Ao se curvar ligeiramente para colocar o prato, um pequeno fio de cabelo castanho escapou do seu rabo de cavalo e pousou delicadamente sobre o tecido escuro do terno de Rodolfo. Ele a encarou, um sobressalto percorrendo seu corpo. Era um toque físico, inocente, mas para ele, um lembrete da intimidade que ele tanto almejava e temia. Seus olhos se encontraram por um instante fugaz. Os olhos dela não denotavam vergonha, mas uma gentileza natural. Ela rapidamente recolheu o fio de cabelo com um movimento ágil, um leve rubor subindo em suas bochechas. Perdão, senhor Sampaio, ela murmurou, a voz suave. Rodolfo, pego de surpresa pela sua própria reação, balançou a cabeça. Não se preocupe, senhorita Andrade. A formalidade, porém, não escondia o tremor sutil em sua voz. Algo naquela interação, na proximidade inofensiva, tinha mexido com ele. Os dias seguintes trouxeram mais dessas sutilezas. Camila era incansável, eficiente e, acima de tudo, discreta. Ela limpava o quarto de Rodolfo enquanto ele estava no trabalho e ele sentia uma diferença quando voltava. Não era apenas a limpeza impecável, mas uma sensação de que o ambiente estava mais leve, mais arejado. Uma vez, ele esqueceu um documento importante em sua escrivaninha. Ao retornar, encontrou-o empilhado de forma organizada, com um pequeno post-it anexado. Senhor Sampaio, lembrete de reunião importante. A caligrafia era elegante e firme. Foi um gesto pequeno, mas que demonstrou atenção e cuidado. Rodolfo, acostumado a ser servido e a ter suas necessidades antecipadas por uma equipe profissional, sentiu um leve calor se espalhar pelo peito. Era uma atenção que ia além do dever, um toque humano. A frustração de Rodolfo se intensificava em outros aspectos da vida. Ele frequentava eventos sociais, jantares de gala,
onde era cercado por mulheres belas e bem-sucedidas, mas nenhuma conseguia romper a barreira que ele impunha. A ideia de intimidade o paralisava. O pensamento de falhar, de não corresponder, o assombrava. Ele se sentia um impostor em sua própria vida, um homem que podia comandar impérios, mas que não conseguia comandar seu próprio corpo. Essa angústia o consumia, fazendo com que ele se afastasse ainda mais, mergulhando em seu trabalho e no isolamento do palacete. Certo fim de semana, uma tempestade violenta assolou a cidade. Raios cortavam o céu e o vento uivava contra as janelas do palacete. A energia elétrica falhou, mergulhando a residência em uma escuridão profunda. Rodolfo estava em seu escritório, tentando resgatar alguns arquivos importantes em seu notebook, quando ouviu um barulho vindo do corredor. Era Camila, com uma lanterna a óleo improvisada, sua luz trêmula lançando sombras dançantes nas paredes. Senhor Sampaio, sua voz soou um pouco apreensiva, mas firme. A energia acabou. A senhora Elvira está garantindo que todas as velas estejam acesas nas áreas comuns. Rodolfo a olhou, envolto na escuridão que parecia ecoar a sua própria escuridão interior. A luz fraca da lanterna dela iluminava seu rosto, realçando a expressão de preocupação sincera. Ele notou pela primeira vez as linhas finas ao redor de seus olhos, o cansaço sutil sob a energia que ela emanava. Obrigado, senhorita, eu estava quase terminando aqui. Camila aproximou-se, oferecendo a luz para que ele pudesse ver melhor. Se precisar de algo, senhor Sampaio, por favor, me chame. Posso preparar um chá quente. O frio da tempestade pode ser reconfortante com algo quente. A oferta era simples, mas carregada de um cuidado que Rodolfo não recebia há anos. Ele percebeu que ela não o via apenas como o patrão, o homem rico e distante, mas como alguém que poderia estar passando por dificuldades. Algo em sua generosidade despretensiosa o tocou profundamente. Um chá seria ótimo, senhorita. Agradeço. Enquanto ela se retirava para a cozinha, Rodolfo ficou ali, imerso na penumbra, o coração batendo um pouco mais forte. A impotência física que o assolava parecia se misturar a um medo crescente de nunca mais sentir o calor de uma conexão genuína. A sua solidão era um castigo autoimposto, uma muralha que ele não sabia como derrubar. Camila retornou com o chá em uma bandeja, o vapor aromático subindo em espirais. Ela o colocou na mesinha lateral, os dedos roçando levemente os dele ao se afastarem. O toque foi breve, mas intenso. Rodolfo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele ergueu os olhos para ela, e pela primeira vez não viu apenas a empregada, mas uma mulher, uma presença que, mesmo sem querer, começava a desmantelar suas defesas. Obrigado, Camila, ele disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. A mudança, embora sutil, pareceu ecoar no silêncio do escritório. Camila hesitou por um breve momento, uma surpresa genuína iluminando seus olhos. Ela assentiu, um leve sorriso tímido nos lábios. De nada, senhor. Rodolfo. Ela também ousou usar seu primeiro nome. A atmosfera no escritório mudou, tornando-se menos formal, mais carregada de uma tensão palpável. Nos dias que se seguiram, a tempestade cessou, mas um novo tipo de tempestade, uma de sentimentos inesperados, começou a se formar entre Rodolfo e Camila. Ela continuava com sua rotina, limpando, servindo, mas agora havia uma troca de olhares mais prolongada, conversas breves que iam além do profissionalismo. Rodolfo descobriu que Camila tinha um interesse genuíno por arte, algo que o surpreendeu, já que ele a via apenas como uma trabalhadora braçal. Ela comentava sobre uma escultura exposta no corredor com um conhecimento surpreendente, e ele se viu engajado em uma conversa animada, algo que não acontecia há meses. Ele começou a observar os detalhes, a forma como ela arrumava as flores no vaso, como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que a apaixonavam, como sua risada, rara mas melodiosa, parecia dissipar as sombras do palacete. A frustração de Rodolfo pela sua impotência não desapareceu, mas começou a ser sobreposta por uma curiosidade crescente, um desejo de conhecer mais sobre aquela jovem mulher que, sem querer, parecia iluminar os cantos escuros de sua vida. Em uma tarde de sábado, Rodolfo estava em seu terraço contemplando a vista da cidade. Ele se sentia particularmente melancólico. Os 3 anos de silêncio íntimo pareciam uma eternidade, uma cicatriz que definia sua vida. Camila apareceu,
trazendo uma bandeja com um café gelado. O senhor parecia pensativo, ela comentou, colocando a bandeja na pequena mesa. Rodolfo suspirou. Apenas refletindo, Camila, sobre a vida, sobre as escolhas. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Você sabe, Camila, a vida nem sempre é como esperamos. Às vezes, as coisas que mais desejamos se tornam inacessíveis. Camila o ouviu com atenção, sua expressão serena. Ela sabia que ele não falava apenas de negócios. Havia uma profundidade em sua voz, um sofrimento contido que a tocava. Ela se aproximou um pouco mais, e Rodolfo sentiu uma pontada de ansiedade, misturada com algo que ele quase havia esquecido: esperança. Eu acredito que as coisas mais preciosas são conquistadas com tempo e dedicação, Rodolfo, ela disse, usando seu nome novamente, de forma natural e carinhosa, e que às vezes as barreiras que nos impedem de alcançar o que queremos somos nós mesmos. Aquelas palavras ditas com tanta simplicidade e sinceridade atingiram Rodolfo em cheio. Eram um espelho para sua própria alma. Ele se sentiu nu diante dela, suas defesas desmoronando. Era a primeira vez em anos que alguém o via além do magnata, além da falha. Eu não sei se sou capaz de derrubar essas barreiras, Camila, ele confessou, a voz embargada. Há 3 anos algo em mim quebrou, e eu não consigo consertar. Camila estendeu a mão e pousou-a suavemente sobre a dele. O toque era quente, firme. Rodolfo sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não era um toque sedutor, mas um gesto de profunda empatia e encorajamento. Seus olhos encontraram os dela, e ele viu ali não pena, mas compreensão. Todo homem tem suas batalhas, Rodolfo, ela disse, sua voz um sussurro acolhedor. E às vezes precisamos de alguém que nos ajude a encontrar a força para combatê-las. Ou talvez apenas alguém que nos lembre que somos dignos de amor, mesmo quando nos sentimos quebrados. Naquele momento, sob o céu vasto da metrópole, com a brisa suave acariciando seus rostos, algo mudou. A impotência de Rodolfo, o deserto em sua vida íntima, não parecia mais um abismo intransponível. Ele olhou para Camila, para a determinação em seus olhos, para a gentileza em seu toque, e pela primeira vez em 3 anos, sentiu uma faísca de desejo, uma esperança tênue, mas real, de que a jornada de redenção e reconexão que ele tanto precisava poderia começar ali, com ela. A relação profissional havia se transformado de forma irreversível em uma conexão humana profunda, onde a vulnerabilidade de um era acolhida pela força inesperada do outro. A possibilidade de um amor genuíno, outrora um sonho distante, agora parecia um horizonte alcançável, pintado com as cores vibrantes da esperança e da aceitação. Ele sabia que o caminho seria longo, cheio de desafios, mas com Camila ao seu lado, o deserto de sua vida começava a dar os primeiros sinais de florescer. O silêncio doloroso de 3 anos estava prestes a ser quebrado, não pela força bruta do desejo, mas pela delicadeza de uma conexão que emergia das cinzas da sua solidão, prometendo uma nova primavera em sua existência. O sol da manhã penetrava as cortinas do quarto de Rodolfo, não mais com a frieza habitual, mas com um brilho mais quente. Ele acordou, e a primeira imagem que veio à sua mente foi o rosto de Camila, a serenidade em seus olhos, a firmeza em seu toque. A angústia que o acompanhara por tantos anos parecia um pouco mais leve. Ele se levantou sentindo uma nova energia percorrer seu corpo. Não era apenas a esperança de recuperar sua virilidade, mas a esperança de se reconectar consigo mesmo, de redescobrir a alegria de viver, de amar. Naquele dia, ele decidiu que não esconderia mais sua vulnerabilidade. Desceu para o café da manhã e encontrou Camila na copa, preparando o suco de laranja fresco. Seus olhos se encontraram, e um sorriso sincero surgiu nos lábios de Rodolfo. "Bom dia, Camila", ele disse, sua voz mais clara e firme do que em muito tempo. Camila retribuiu o sorriso, um brilho nos olhos que não passou despercebido por ele. "Bom dia, Rodolfo. Dormiu bem?" "Melhor do que em muito tempo", ele respondeu, aproximando-se. "Camila, eu preciso te agradecer. Você me ajudou mais do que imagina." Ela inclinou a cabeça, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Fico feliz em ouvir isso, Rodolfo.
Eu apenas fiz o que senti que deveria ser feito. Ele pegou a xícara de café que ela lhe estendeu, o calor reconfortante em suas mãos. Não, foi mais do que isso. Você viu além da minha riqueza, além da minha fama, além da minha incapacidade. Você viu o homem. E isso é algo que eu preciso aprender a valorizar novamente. Ele hesitou, reunindo coragem. Era o momento. O momento de dar um passo além da gratidão profissional, de explorar a conexão que vinha se formando. Camila, ele começou, sua voz ganhando um tom mais íntimo. Eu sei que a nossa relação é de empregador e empregada, mas eu sinto que há algo mais entre nós. Algo que eu gostaria de explorar se você estiver disposta. Ele a olhou nos olhos, ansioso por sua resposta. Eu quero te conhecer melhor, Camila. Fora daqui, se você me der essa chance. Camila o observou por um instante. A serenidade em seu rosto se transformando em um brilho de emoção. Ela viu a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade que ele ousou expor. A atração que ela sentia por ele, apesar de todas as convenções, era inegável. Ela sabia que ele era um homem complexo, marcado pela solidão e pela dor, mas também via nele uma bondade e uma força latente que a cativavam. Rodolfo, ela respondeu, sua voz suave e firme. Eu também sinto que há algo entre nós. Algo que me intriga e me atrai. Eu aceito. Um sorriso genuíno e radiante tomou conta do rosto de Rodolfo. Era um sorriso que ele não mostrava há anos. Um sorriso que emanava alívio, esperança e a promessa de um futuro mais brilhante. A frigidez que o assombrava por 3 anos parecia diminuir a cada instante, dissipada pela perspectiva de uma conexão humana real. Naquele dia, Rodolfo e Camila saíram juntos do palacete, não como empregador e empregada, mas como 2 pessoas iniciando uma jornada. A metrópole vibrante, antes um cenário de sua solidão, agora parecia um palco de novas possibilidades. O luxo do Palacete Sampaio, outrora um símbolo de sua riqueza e isolamento, agora parecia um lar que, pela primeira vez em muito tempo, poderia ser preenchido com calor e afeto. A busca de Rodolfo por alívio para sua aflição havia se transformado em uma jornada de redenção e reconexão, onde as barreiras emocionais de ambos estavam sendo gradualmente desmanteladas. A força transformadora de uma conexão humana inesperada florescia no terreno antes árido de suas vidas, prometendo que, mesmo após longos períodos de silêncio e isolamento, o amor genuíno poderia, sim, encontrar seu caminho. A história de Rodolfo Sampaio, o magnata que não conseguia fazer amor, estava sendo reescrita, não pela cura milagrosa de sua incapacidade física, mas pela redescoberta de sua própria humanidade e pela capacidade de amar e ser amado, um sentimento que transcendia qualquer barreira financeira ou física. Era o começo de um novo capítulo, onde a vulnerabilidade seria a ponte para a intimidade e o afeto seria a verdadeira moeda corrente. Ela sabia que Rodolfo Sampaio, o magnata de 50 anos, era um homem complexo, marcado pela solidão e pela dor, mas também via nele uma bondade e uma força latente que a cativavam. A frigidez que o assombrava por 3 anos, desde 2021, parecia diminuir a cada instante, dissipada pela perspectiva de uma conexão humana real. A primeira saída deles juntos foi para um pequeno e charmoso restaurante italiano, longe dos holofotes e do burburinho que normalmente cercavam Rodolfo. Camila, em um vestido simples, porém elegante, parecia ainda mais radiante fora do uniforme. Rodolfo, vestindo um terno discreto, sentia-se mais à vontade do que em qualquer evento de negócios. A conversa fluiu naturalmente, sobre sonhos, medos, sobre as pequenas alegrias da vida que ambos haviam negligenciado. Ele descobriu que Camila, apesar de sua aparente simplicidade, possuía uma profundidade de pensamento e uma resiliência impressionantes, moldadas por uma infância humilde e desafios que a tornaram mais forte. Eu nunca pensei que diria isso, Rodolfo confessou, olhando para Camila através da luz suave das velas. Mas você me fez acreditar novamente. Acreditar em mim mesmo, em algo mais do que apenas números e contratos. Camila sorriu, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. O contato era deliberado, carregado de significado. Você é um homem incrível, Rodolfo. Apenas precisava de um lembrete, talvez.
e eu precisava descobrir que a vida é muito mais do que apenas trabalhar para sobreviver. A noite avançou, e com ela, a intimidade entre eles cresceu. Havia uma leveza no ar, uma cumplicidade silenciosa que falava mais alto do que palavras. Rodolfo, pela primeira vez em anos, não sentia o peso da sua incapacidade. A presença de Camila, sua aceitação genuína, seu afeto, parecia dissolver as barreiras que o aprisionavam. Quando ele a deixou em seu modesto apartamento, o momento era carregado de expectativa. Rodolfo hesitou na porta, o medo antigo tentando se instalar. Mas então ele olhou para Camila, para a confiança em seus olhos, e soube que não havia mais nada a temer. "Eu quero te beijar, Camila", ele disse, a voz um pouco rouca de emoção. Camila se aproximou, seus olhos brilhando. "Eu também quero ser beijada por você, Rodolfo." O beijo foi suave no início, um reconhecimento tímido, mas logo se aprofundou, carregado de uma saudade e um desejo reprimidos por anos. Era um beijo de esperança, de redenção, um beijo que selava a transformação que havia ocorrido. Para Rodolfo, foi como se uma represa se rompesse, liberando um torrente de emoções há muito guardadas. A capacidade de se entregar, de sentir, de amar, estava retornando, impulsionada pela força serena e inabalável de Camila. Nos dias que se seguiram, a relação deles floresceu. Rodolfo começou a reintroduzir o toque e a intimidade em sua vida, guiado pela paciência e pelo carinho de Camila. O prazer, antes um conceito distante, tornou-se uma realidade palpável, redescoberto através da conexão profunda que compartilhavam. A incapacidade que o assolava não era mais um fantasma, mas uma memória de um passado que estava sendo curado pelo amor. Ele descobriu que a verdadeira virilidade não residia apenas na performance física, mas na capacidade de amar, de se doar e de ser vulnerável. Camila, por sua vez, encontrou em Rodolfo não apenas um empregador, mas um companheiro, um homem que a via e a valorizava por quem ela era. Ela descobriu que sua própria força não vinha apenas da determinação, mas da capacidade de inspirar e amar. A relação deles, que começou com uma troca de serviços, transformou-se em uma parceria de almas, onde ambos se completavam e se impulsionavam para serem melhores. O Palacete Sampaio, outrora um símbolo de solidão e opulência vazia, começou a irradiar uma nova energia. As obras de arte caras pareciam mais vibrantes, os corredores ecoavam risadas, e o silêncio opressor foi substituído pelo som suave de duas vidas entrelaçadas. Rodolfo Sampaio, o magnata que por 3 longos anos viveu em um deserto íntimo, finalmente encontrou sua oásis de afeto e desejo. E tudo começou com a chegada de uma jovem empregada que trouxe consigo não apenas a limpeza, mas a luz que ele tanto precisava para reacender a chama de sua vida. A jornada de redenção e reconexão estava completa, e o amor genuíno, antes uma possibilidade remota, agora era a mais bela e real das realidades. O sol da manhã penetrava as cortinas do quarto de Rodolfo, não mais com a frieza habitual, mas com um brilho mais quente. Ele acordou, e a primeira imagem que veio à sua mente foi o rosto de Camila, a serenidade em seus olhos, a firmeza em seu toque. A angústia que o acompanhara por tantos anos parecia um pouco mais leve. Ele se levantou, sentindo uma nova energia percorrer seu corpo. Não era apenas a esperança de recuperar sua virilidade, mas a esperança de se reconectar consigo mesmo, de redescobrir a alegria de viver, de amar. Naquele dia, ele decidiu que não esconderia mais sua vulnerabilidade. Desceu para o café da manhã e encontrou Camila na copa, preparando o suco de laranja fresco. Seus olhos se encontraram, e um sorriso sincero surgiu nos lábios de Rodolfo. "Bom dia, Camila", ele disse, sua voz mais clara e firme do que em muito tempo. Camila retribuiu o sorriso, um brilho nos olhos que não passou despercebido por ele. "Bom dia, Rodolfo. Dormiu bem?" "Melhor do que em muito tempo", ele respondeu, aproximando-se. "Camila, eu preciso te agradecer. Você me ajudou mais do que imagina." Ela inclinou a cabeça, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Fico feliz em ouvir isso, Rodolfo. Eu apenas fiz o que senti que deveria ser feito." Ele pegou a xícara de café que ela lhe estendeu, o calor reconfortante em suas mãos. "Não, foi mais do que isso.
Você viu além da minha riqueza, além da minha fama, além da minha incapacidade. Você viu o homem, e isso é algo que eu preciso aprender a valorizar novamente. Ele hesitou, reunindo coragem. Era o momento. O momento de dar um passo além da gratidão profissional, de explorar a conexão que vinha se formando. Camila, ele começou, sua voz ganhando um tom mais íntimo. Eu sei que a nossa relação é de empregador e empregada, mas eu sinto que há algo mais entre nós, algo que eu gostaria de explorar se você estiver disposta. Ele a olhou nos olhos, ansioso por sua resposta. Eu quero te conhecer melhor, Camila. Fora daqui, se você me der essa chance. Camila o observou por um instante, a serenidade em seu rosto se transformando em um brilho de emoção. Ela viu a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade que ele ousou expor. A atração que ela sentia por ele, apesar de todas as convenções, era inegável. Ela sabia que Rodolfo era um homem complexo, marcado pela solidão e pela dor, mas também via nele uma bondade e uma força latente que a cativavam. Rodolfo, ela respondeu, sua voz suave e firme. Eu também sinto que há algo entre nós, algo que me intriga e me atrai. Eu aceito. Um sorriso genuíno e radiante tomou conta do rosto de Rodolfo. Era um sorriso que ele não mostrava há anos. Um sorriso que emanava alívio, esperança e a promessa de um futuro mais brilhante. A frigidez que o assombrava por 3 anos parecia diminuir a cada instante, dissipada pela perspectiva de uma conexão humana real. Naquele dia, Rodolfo e Camila saíram juntos do palacete, não como empregador e empregada, mas como 2 pessoas iniciando uma jornada. A metrópole vibrante, antes um cenário de sua solidão, agora parecia um palco de novas possibilidades. O luxo do Palacete Sampaio, outrora um símbolo de sua riqueza e isolamento, agora parecia um lar que, pela primeira vez em muito tempo, poderia ser preenchido com calor e afeto. A busca de Rodolfo por alívio para sua aflição havia se transformado em uma jornada de redenção e reconexão, onde as barreiras emocionais de ambos estavam sendo gradualmente desmanteladas. A força transformadora de uma conexão humana inesperada florescia no terreno antes árido de suas vidas, prometendo que, mesmo após longos períodos de silêncio e isolamento, o amor genuíno poderia, sim, encontrar seu caminho. A história de Rodolfo Sampaio, o magnata que não conseguia fazer amor, estava sendo reescrita, não pela cura milagrosa de sua incapacidade física, mas pela redescoberta de sua própria humanidade e pela capacidade de amar e ser amado, um sentimento que transcendia qualquer barreira financeira ou física. Era o começo de um novo capítulo, onde a vulnerabilidade seria a ponte para a intimidade e o afeto seria a verdadeira moeda corrente. A primeira saída deles juntos foi para um pequeno e charmoso restaurante italiano, longe dos holofotes e do burburinho que normalmente cercavam Rodolfo. Camila, em um vestido simples, porém elegante, parecia ainda mais radiante fora do uniforme. Rodolfo, vestindo um terno discreto, sentia-se mais à vontade do que em qualquer evento de negócios. A conversa fluiu naturalmente, sobre sonhos, medos, sobre as pequenas alegrias da vida que ambos haviam negligenciado. Ele descobriu que Camila, apesar de sua aparente simplicidade, possuía uma profundidade de pensamento e uma resiliência impressionantes, moldadas por uma infância humilde e desafios que a tornaram mais forte. Eu nunca pensei que diria isso, Rodolfo confessou, olhando para Camila através da luz suave das velas. Mas você me fez acreditar novamente. Acreditar em mim mesmo, em algo mais do que apenas números e contratos. Camila sorriu, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. O contato era deliberado, carregado de significado. Você é um homem incrível, Rodolfo. Apenas precisava de um lembrete, talvez. E eu precisava descobrir que a vida é muito mais do que apenas trabalhar para sobreviver. A noite avançou, e com ela, a intimidade entre eles cresceu. Havia uma leveza no ar, uma cumplicidade silenciosa que falava mais alto do que palavras. Rodolfo, pela primeira vez em anos, não sentia o peso da sua incapacidade. A presença de Camila, sua aceitação genuína, seu afeto, parecia dissolver as barreiras que o aprisionavam.
Quando ele a deixou em seu modesto apartamento, o momento era carregado de expectativa. Rodolfo hesitou na porta, o medo antigo tentando se instalar. Mas então ele olhou para Camila, para a confiança em seus olhos, e soube que não havia mais nada a temer. Eu quero te beijar, Camila, ele disse, a voz um pouco rouca de emoção. Camila se aproximou, seus olhos brilhando. Eu também quero ser beijada por você, Rodolfo. O beijo foi suave no início, um reconhecimento tímido, mas logo se aprofundou, carregado de uma saudade e um desejo reprimidos por anos. Era um beijo de esperança, de redenção, um beijo que selava a transformação que havia ocorrido. Para Rodolfo, foi como se uma represa se rompesse, liberando um torrente de emoções há muito guardadas. A capacidade de se entregar, de sentir, de amar, estava retornando, impulsionada pela força serena e inabalável de Camila. Nos dias que se seguiram, a relação deles floresceu. Rodolfo começou a reintroduzir o toque e a intimidade em sua vida, guiado pela paciência e pelo carinho de Camila. O prazer, antes um conceito distante, tornou-se uma realidade palpável, redescoberto através da conexão profunda que compartilhavam. A incapacidade que o assolava não era mais um fantasma, mas uma memória de um passado que estava sendo curado pelo amor. Ele descobriu que a verdadeira virilidade não residia apenas na performance física, mas na capacidade de amar, de se doar e de ser vulnerável. Camila, por sua vez, encontrou em Rodolfo não apenas um empregador, mas um companheiro, um homem que a via e a valorizava por quem ela era. Ela descobriu que sua própria força não vinha apenas da determinação, mas da capacidade de inspirar e amar. A relação deles, que começou com uma troca de serviços, transformou-se em uma parceria de almas, onde ambos se completavam e se impulsionavam para serem melhores. O Palacete Sampaio, outrora um símbolo de solidão e opulência vazia, começou a irradiar uma nova energia. As obras de arte caras pareciam mais vibrantes, os corredores ecoavam risadas, e o silêncio opressor foi substituído pelo som suave de duas vidas entrelaçadas. Rodolfo Sampaio, o magnata que por 3 longos anos viveu em um deserto íntimo, finalmente encontrou sua oásis de afeto e desejo. E tudo começou com a chegada de uma jovem empregada que trouxe consigo não apenas a limpeza, mas a luz que ele tanto precisava para reacender a chama de sua vida. A jornada de redenção e reconexão estava completa, e o amor genuíno, antes uma possibilidade remota, agora era a mais bela e real das realidades. A cada amanhecer, Rodolfo sentia uma gratidão profunda por ter Camila em sua vida. O palacete, antes um eco de sua solidão, agora ressoava com a melodia de seus dias compartilhados. As manhãs eram preenchidas com conversas tranquilas sobre o café, planos simples para o dia que se iniciava. Ela o lembrava constantemente da beleza das pequenas coisas, da importância de estar presente. Ele, por sua vez, encontrou nela a força para revisitar partes de si mesmo que haviam sido esquecidas, a coragem de se abrir para a vulnerabilidade que antes o aterrorizava. A descoberta mútua era um presente contínuo, um desvendar de camadas que revelava a beleza em sua imperfeição. Em um sábado ensolarado, eles decidiram sair da cidade, rumo a um refúgio na serra que Rodolfo possuía. Era um lugar simples, em contraste com o luxo do palacete, mas repleto de paz e natureza. A jornada de carro foi repleta de risadas e histórias. Camila compartilhou memórias de sua infância, de como sonhava, em um dia, ter um lar onde pudesse cuidar de sua família com segurança e amor. Rodolfo ouviu atentamente, percebendo a força de caráter que a moldou. Eu sempre fui uma sonhadora, Rodolfo, ela disse, o olhar fixo na paisagem que passava pela janela. Mas a vida me ensinou que os sonhos precisam ser alimentados com trabalho duro e esperança. E você me deu esperança novamente. Ele estendeu a mão e apertou a dela com ternura. E você me deu a razão para continuar sonhando, Camila. Você me fez acreditar que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Ao chegarem ao refúgio, a vista era deslumbrante. Uma cachoeira desaguava em um lago cristalino, cercado por árvores frondosas. Rodolfo a guiou pela trilha, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Eles se sentaram à beira do lago, o sol filtrando-se pelas folhas, criando um jogo de luz e sombra. Sabe, Camila,
Rodolfo começou, a voz baixa e introspectiva. Há 3 anos, eu pensei que minha vida havia chegado a um beco sem saída. Aquele silêncio, aquela impotência, pareciam um fim. Eu me sentia um homem quebrado, incapaz de amar ou ser amado. A riqueza se tornou uma máscara, um escudo contra a dor. Ele a olhou, a melancolia em seus olhos substituída por uma gratidão imensa. Mas você chegou, e trouxe consigo a luz que eu precisava para ver que a vida é muito mais do que o que se tem ou o que se consegue fazer. É sobre quem se é, e com quem se compartilha os momentos. Camila inclinou a cabeça, tocada pela sinceridade de suas palavras. Ela sabia a profundidade da batalha que ele havia travado, e admirava sua coragem em enfrentá-la, agora, com sua ajuda. Cada um de nós tem suas cicatrizes, Rodolfo, mas o que importa é como escolhemos curá-las. E você escolheu curar as suas com amor, e isso é a coisa mais linda que um homem pode fazer. Ele a puxou para perto, e ali, sob o dossel das árvores, em meio à natureza exuberante, eles se beijaram. Não era mais um beijo de descoberta ou de esperança, mas um beijo de amor profundo, de entrega e de cumplicidade. Um beijo que selava a promessa de um futuro juntos, onde a vulnerabilidade seria a força motriz e o afeto, a linguagem universal. Ao retornarem para a cidade, a atmosfera no palacete havia mudado radicalmente. As portas antes imponentes agora pareciam acolhedoras. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam com a alegria de um lar habitado pelo amor. Rodolfo não se sentia mais um magnata solitário em sua torre de marfim. Ele era um homem amado, que amava e que finalmente havia redescoberto o prazer de viver, de compartilhar, de ser plenamente humano. A sua capacidade de amar e de se conectar havia sido restaurada, não por uma solução mágica, mas pela força transformadora de uma relação genuína. A incapacidade que o afligira por tanto tempo tornou-se apenas uma lembrança distante, um capítulo encerrado em sua vida. Ele compreendeu que a verdadeira intimidade não se resumia à performance física, mas à entrega emocional, à confiança mútua e à capacidade de acolher a vulnerabilidade do outro. Camila, com sua presença cativante e sua força inesperada, havia desmantelado as barreiras invisíveis que o aprisionavam, abrindo caminho para que o amor florescesse. O Palacete Sampaio, um monumento à riqueza e à solidão, tornou-se um testemunho vivo do poder de uma conexão humana inesperada. Rodolfo, o magnata bem-sucedido, mas emocionalmente isolado, encontrou em Camila não apenas o alívio para sua aflição, mas a redenção para sua alma. A jornada de reconexão estava completa, e o amor genuíno, antes uma miragem distante, agora era a mais sólida e vibrante das realidades, provando que mesmo nos desertos mais áridos, a vida encontra um caminho para florescer, guiada pela luz do afeto e pela força inabalável do coração. E assim o silêncio doloroso de 3 anos foi finalmente quebrado, não pela conquista, mas pela entrega, não pela força, mas pela ternura, inaugurando um novo capítulo onde a vida de Rodolfo, antes definida pela sua incapacidade, agora se expandia em uma plenitude de amor e afeto, impulsionada pela presença luminosa de Camila. O Palacete Sampaio, antes um santuário de luxo solitário, agora era um lar vibrante. As manhãs de Rodolfo não eram mais preenchidas pela apreensão de sua própria fraqueza, mas pelo calor suave da presença de Camila. Sentados na cozinha espaçosa, mas acolhedora, eles compartilhavam o café fresco e conversas que fluíam com a naturalidade de quem se conhece há uma vida. Camila, com seus olhos expressivos e um sorriso que desarmava qualquer formalidade, trazia à tona as pequenas alegrias da existência que Rodolfo havia esquecido em meio às suas preocupações. Ela o incentivava a redescobrir o prazer nos detalhes, o aroma do café, o canto dos pássaros no jardim extenso, a beleza efêmera de uma flor desabrochando. Sabe, Rodolfo, disse Camila, enquanto ele observava um beija-flor pairar sobre um jasmim. Há momentos que não podemos deixar passar em branco. Essa tranquilidade, esse instante, é um presente. Rodolfo assentiu. A melancolia em seus olhos de outrora, agora substituída por uma serenidade reconfortante. Ele se lembrava de como, há não muito tempo,
a ideia de um futuro parecia impossível. Um horizonte turvo obscurecido por sua própria incapacidade. O silêncio em sua vida íntima, iniciado em 2021, havia se estendido como uma sombra longa, consumindo sua energia e sua autoestima. A riqueza, antes um consolo, tornara-se um fardo, um lembrete constante do que ele não conseguia realizar. Mas Camila, com sua força silenciosa e sua visão clara, o ajudara a enxergar além da frustração. Ela não o via como um homem falho, mas como um homem com feridas, e ofereceu a cura através de sua aceitação incondicional. Você me ensinou a valorizar esses presentes, Camila, Rodolfo respondeu, tocando suavemente a mão dela sobre a mesa de mármore. Eu estava tão focado no que me faltava que não percebia toda a abundância que já possuía. A vulnerabilidade de Rodolfo se tornou sua maior força, e a presença de Camila, o catalisador dessa transformação. Eles exploraram novos caminhos juntos, redescobrindo a intimidade não como uma obrigação, mas como um diálogo de almas. Cada toque, cada olhar, era um passo adiante na jornada de cura. A frigidez que o aprisionara por 3 anos foi gradualmente dissipada pelo calor crescente de um amor genuíno. Ele aprendeu que a verdadeira virilidade não residia na performance, mas na capacidade de se doar, de amar sem reservas e de permitir que o outro também o amasse. Camila, com sua presença cativante, não apenas desmantelou as barreiras emocionais de Rodolfo, mas também o guiou na redescoberta do prazer físico, sempre com paciência e ternura. Certa tarde, em uma tentativa de reacender um fogo que parecia adormecido para sempre, Rodolfo preparou um jantar romântico em casa. O palacete, outrora um símbolo de opulência fria, agora irradiava um calor íntimo. Velas tremulavam, o vinho era leve e a música suave embalava a noite. Ele havia escolhido um prato que Camila mencionara gostar em uma de suas conversas casuais, um pequeno detalhe que demonstrava o quanto ele a observava, o quanto ela se tornara importante. Eu nunca imaginei que a felicidade pudesse ser tão simples, Camila, Rodolfo confessou, seus olhos encontrando os dela por cima da taça de vinho. Eu sempre associei o sucesso a grandes conquistas, a negociações milionárias, mas a verdadeira riqueza está aqui. Camila sorriu, seus olhos brilhando com a luz das velas e a emoção do momento. Ela sabia que para Rodolfo essa era uma confissão monumental. Ele havia passado anos isolado em sua própria dor, incapaz de se conectar com os outros em um nível profundo. Sua jornada de redenção havia sido longa e árdua, e ela se sentia honrada em ser parte dela. E a felicidade, Rodolfo, muitas vezes se encontra nos lugares mais inesperados, como em um encontro entre um magnata e sua empregada. O humor leve dela amenizou a seriedade do momento, permitindo que ambos relaxassem. Rodolfo se aproximou dela, a mesa entre eles parecendo uma fronteira mínima. Você não é mais apenas minha empregada, Camila. Você é tudo para mim. A confissão foi dita com uma simplicidade que a tornava ainda mais poderosa. Ele se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se em frente a ela. Rodolfo segurou suas mãos, sentindo a pulsação delicada sob sua pele. Camila, você devolveu a luz à minha vida. Você me mostrou que o amor pode superar qualquer obstáculo, qualquer medo. Eu te amo, mais do que consigo expressar em palavras. Você se casaria comigo? A pergunta pairou no ar, carregada de esperança e uma vulnerabilidade que Rodolfo ousara expor. Camila sentiu seus olhos marejarem. Ela havia encontrado nele não apenas um empregador, mas um companheiro, um confidente, um homem que a via por quem ela era, com suas próprias lutas e seus próprios sonhos. A força que ela emanava era, em parte, uma resposta à força que ele encontrava nela. Sim, Rodolfo, ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Sim, eu me caso com você. O beijo que se seguiu foi a culminação de uma jornada de cura e redescoberta. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas de um amor profundo, sereno e resiliente. Um amor que nasceu da aceitação, da compreensão e da coragem de se abrir para o outro. Para Rodolfo, aquele beijo selou não apenas a união de 2 pessoas, mas a redenção de um homem que havia encontrado seu caminho de volta para a vida através do amor. Os dias que se seguiram foram de preparativos para o casamento. O palacete, outrora um eco de solidão,
agora ressoava com a agitação alegre de um lar em celebração. A notícia se espalhou pela metrópole, surpreendendo muitos que viam Rodolfo como um homem inatingível, um predador de negócios sem espaço para emoções. Mas para aqueles que o conheciam de perto, a felicidade genuína em seus olhos era a prova irrefutável da força transformadora do amor. No dia do casamento, a cerimônia foi íntima, realizada no jardim do palacete, sob um céu azul e sereno. Camila, radiante em um vestido simples, mas elegante, caminhou até Rodolfo, que a esperava com um sorriso que iluminava seu rosto. O sim que trocaram foi mais do que uma promessa conjugal. Foi a celebração de uma nova vida, construída sobre a base sólida da confiança e do afeto. A capacidade de Rodolfo de fazer amor não era mais uma questão de performance ou de virilidade física, mas a fluidez de uma conexão profunda e genuína. Ele descobriu que a intimidade real residia na entrega emocional, na capacidade de se permitir ser vulnerável e na profunda admiração pelo outro. A jornada de 3 anos de silêncio e frustração havia se transformado em um testemunho da resiliência do espírito humano e do poder curador do amor. O Palacete Sampaio, antes um monumento à riqueza solitária, agora era um refúgio de amor e cumplicidade. As obras de arte caras pareciam ganhar vida com as risadas que ecoavam pelos corredores. Rodolfo Sampaio, o magnata que por tanto tempo viveu em um deserto de desejo, finalmente encontrou seu oásis. Sua vida, antes definida por uma incapacidade que o aprisionava, agora se expandia em uma plenitude de afeto, impulsionada pela presença luminosa de Camila. O silêncio doloroso foi substituído pela melodia suave de 2 vidas entrelaçadas, provando que mesmo após longos períodos de isolamento, o amor genuíno pode florescer e reescrever a história mais árida, transformando o impossível em uma doce e vibrante realidade. A aventura de redenção e reconexão de Rodolfo estava completa, e o amor, em sua forma mais pura e transformadora, havia triunfado, inaugurando um novo capítulo de felicidade duradoura. O palacete, outrora um santuário de luxo solitário, agora era um lar vibrante. As manhãs de Rodolfo não eram mais preenchidas pela apreensão de sua própria fraqueza, mas pelo calor suave da presença de Camila. Sentados na cozinha espaçosa, mas acolhedora, eles compartilhavam o café fresco e conversas que fluíam com a naturalidade de quem se conhece há uma vida. Camila, com seus olhos expressivos e um sorriso que desarmava qualquer formalidade, trazia à tona as pequenas alegrias da existência que Rodolfo havia esquecido em meio às suas preocupações. Ela o incentivava a redescobrir o prazer nos detalhes, o aroma do café, o canto dos pássaros no jardim extenso, a beleza efêmera de uma flor desabrochando. Sabe, Rodolfo, disse Camila, enquanto ele observava um beija-flor pairar sobre um jasmim. Há momentos que não podemos deixar passar em branco. Essa tranquilidade, esse instante, é um presente. Rodolfo assentiu. A melancolia em seus olhos de outrora, agora substituída por uma serenidade reconfortante. Ele se lembrava de como, há não muito tempo, a ideia de um futuro parecia impossível, um horizonte turvo obscurecido por sua própria incapacidade. O silêncio em sua vida íntima, iniciado em 2021, havia se estendido como uma sombra longa, consumindo sua energia e sua autoestima. A riqueza, antes um consolo, tornara-se um fardo, um lembrete constante do que ele não conseguia realizar. Mas Camila, com sua força silenciosa e sua visão clara, o ajudara a enxergar além da frustração. Ela não o via como um homem falho, mas como um homem com feridas, e ofereceu a cura através de sua aceitação incondicional. Você me ensinou a valorizar esses presentes, Camila, Rodolfo respondeu, tocando suavemente a mão dela sobre a mesa de mármore. Eu estava tão focado no que me faltava que não percebia toda a abundância que já possuía. A vulnerabilidade de Rodolfo se tornou sua maior força, e a presença de Camila, o catalisador dessa transformação. Eles exploraram novos caminhos juntos, redescobrindo a intimidade, não como uma obrigação, mas como um diálogo de almas. Cada toque, cada olhar, era um passo adiante na jornada de cura. A frigidez que o aprisionara por 3 anos foi gradualmente dissipada pelo calor crescente de um amor genuíno. Ele aprendeu
que a verdadeira virilidade não residia na performance, mas na capacidade de se doar, de amar sem reservas e de permitir que o outro também o amasse. Camila, com sua presença cativante, não apenas desmantelou as barreiras emocionais de Rodolfo, mas também o guiou na redescoberta do prazer físico, sempre com paciência e ternura. Certa tarde, em uma tentativa de reacender um fogo que parecia adormecido para sempre, Rodolfo preparou um jantar romântico em casa. O palacete, outrora um símbolo de opulência fria, agora irradiava um calor íntimo. Velas tremulavam, o vinho era leve e a música suave embalava a noite. Ele havia escolhido um prato que Camila mencionara gostar em uma de suas conversas casuais, um pequeno detalhe que demonstrava o quanto ele a observava, o quanto ela se tornara importante. Eu nunca imaginei que a felicidade pudesse ser tão simples, Camila. Rodolfo confessou, seus olhos encontrando os dela por cima da taça de vinho. Eu sempre associei o sucesso a grandes conquistas, a negociações milionárias, mas a verdadeira riqueza está aqui. Camila sorriu, seus olhos brilhando com a luz das velas e a emoção do momento. Ela sabia que para Rodolfo essa era uma confissão monumental. Ele havia passado anos isolado em sua própria dor, incapaz de se conectar com os outros em um nível profundo. Sua jornada de redenção havia sido longa e árdua, e ela se sentia honrada em ser parte dela. E a felicidade, Rodolfo, muitas vezes se encontra nos lugares mais inesperados, como em um encontro entre um magnata e sua empregada. O humor leve dela amenizou a seriedade do momento, permitindo que ambos relaxassem. Rodolfo se aproximou dela, a mesa entre eles parecendo uma fronteira mínima. Você não é mais apenas minha empregada, Camila. Você é tudo para mim. A confissão foi dita com uma simplicidade que a tornava ainda mais poderosa. Ele se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se em frente a ela. Rodolfo segurou suas mãos, sentindo a pulsação delicada sob sua pele. Camila, você devolveu a luz à minha vida. Você me mostrou que o amor pode superar qualquer obstáculo, qualquer medo. Eu te amo, mais do que consigo expressar em palavras. Você se casaria comigo? A pergunta pairou no ar, carregada de esperança e uma vulnerabilidade que Rodolfo ousara expor. Camila sentiu seus olhos marejarem. Ela havia encontrado nele não apenas um empregador, mas um companheiro, um confidente, um homem que a via por quem ela era, com suas próprias lutas e seus próprios sonhos. A força que ela emanava era, em parte, uma resposta à força que ele encontrava nela. Sim, Rodolfo, ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Sim, eu me caso com você. O beijo que se seguiu foi a culminação de uma jornada de cura e redescoberta. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas de um amor profundo, sereno e resiliente. Um amor que nasceu da aceitação, da compreensão e da coragem de se abrir para o outro. Para Rodolfo, aquele beijo selou não apenas a união de duas pessoas, mas a redenção de um homem que havia encontrado seu caminho de volta para a vida através do amor. Os dias que se seguiram foram de preparativos para o casamento. O palacete, outrora um eco de solidão, agora ressoava com a agitação alegre de um lar em celebração. A notícia se espalhou pela metrópole, surpreendendo muitos que viam Rodolfo como um homem inatingível, um predador de negócios sem espaço para emoções. Mas para aqueles que o conheciam de perto, a felicidade genuína em seus olhos era a prova irrefutável da força transformadora do amor. No dia do casamento, a cerimônia foi íntima, realizada no jardim do palacete, sob um céu azul e sereno. Camila, radiante em um vestido simples, mas elegante, caminhou até Rodolfo, que a esperava com um sorriso que iluminava seu rosto. O sim que trocaram foi mais do que uma promessa conjugal. Foi a celebração de uma nova vida, construída sobre a base sólida da confiança e do afeto. A capacidade de Rodolfo de fazer amor não era mais uma questão de performance ou de virilidade física, mas a fluidez de uma conexão profunda e genuína. Ele descobriu que a intimidade real residia na entrega emocional, na capacidade de se permitir ser vulnerável e na profunda admiração pelo outro. A jornada de 3 anos de silêncio e frustração havia se transformado em um testemunho da resiliência do espírito humano e do poder curador do amor. O Palacete Sampaio,
Antes um monumento à riqueza solitária, agora era um refúgio de amor e cumplicidade. As obras de arte caras pareciam ganhar vida com as risadas que ecoavam pelos corredores. Rodolfo, o magnata que por tanto tempo viveu em um deserto de desejo, finalmente encontrou seu oásis. Sua vida, antes definida por uma incapacidade que o aprisionava, agora se expandia em uma plenitude de afeto, impulsionada pela presença luminosa de Camila. O silêncio doloroso foi substituído pela melodia suave de duas vidas entrelaçadas, provando que mesmo após longos períodos de isolamento, o amor genuíno pode florescer e reescrever a história mais árida, transformando o impossível em uma doce e vibrante realidade. A aventura de redenção e reconexão de Rodolfo estava completa, e o amor, em sua forma mais pura e transformadora, havia triunfado, inaugurando um novo capítulo de felicidade duradoura. Curtiu? Se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer.